Oi, seus lindos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer aqui neste canal um tutorialzinho de como eu fiz um desenho inspirado na Lisa, do Blackpink. Eu tô escrevendo meio lerdo aí pra vocês, mas eu já tô falando mais rápido. Mas enfim, é o desenho da Lisa. Só que assim, não ficou idêntico, porque eu não fiz com nenhuma técnica. Eu fiz direto olhando e copiando uns traços dela. Então, assim, vai lembrar remotamente a Lisa, mas não vai ser exatamente a Lisa, entenderam? Mas eu achei que ficou um desenho bem bonitinho, então vale a pena vocês tentarem seguir esse tutorial, ok? Então vamos lá, eu comecei fazendo a cabeça dela e pra isso eu fiz um círculo e depois puxei essas duas perninhas do lado. Depois, gente, eu comecei a arredondar aquele cantinho esquerdo do rosto dela, porque ela tá mais de ladinho, né, virada pra esse lado aí. E fui completando o resto da cabeça, conforme o que eu achava ali, o que estava sendo necessário. E aí, gente, eu comecei a fazer o outro lado da cabeça delas. Desse lado, gente, eu fiz um pouquinho mais... É que agora tá mais pra cima, só que depois eu vou deitar um pouquinho mais essa linha, ok, gente? Pra poder ficar mais parecido um pouco com a foto de referência. Aí ajeitei lá em cima na cabeça dela também, eu fiz uma orelha menorzinha do que o que eu fiz ali do que o que tá na foto original, né? Porque eu queria, a princípio, fazer uma coisa um pouco mais cartoon. Então eu não tava ligando tanto ainda pra foto. Mas depois eu decidi fazer uma coisa um pouco mais pro realista, só que não tão realista, não idêntico à foto. E aí, gente, eu marquei a franja, olha, comecei a marcar o cabelo dela. Depois eu vou começar a fazer também as linhas guias, pra eu saber onde é que eu ia colocar os olhos, o nariz, a boca, mas primeiro eu fui dando uma ajeitadinha aí no esboço. Vocês podem perceber que o esboço ele tá bem sujo agora, né? Porque depois você pode ajeitar. Esse é o primeiro rascunho, só pra gente começar a dar uma forma pro desenho. Lembrei de uma coisa aqui agora, a famosa linha peluda, vocês conhecem? Só para os tiktokers essa. Não, é sério, gente, é um rascunho mais sujo mesmo, pra gente dar uma forma pro desenho primeiro. Então, como eu falei pra vocês, agora eu vou começar a pôr as linhas guias ali, pra eu poder me localizar e saber onde é que eu vou colocar cada coisa do rosto dela. Então eu marquei primeiro lá em cima a linha dos olhos, essa do meio pra eu saber onde é que é o meio do rosto dela, o nariz ali no meio, né, segunda linha, e a boca lá embaixo. E aí eu comecei a fazer os olhos, né, um arquinho em cima, um arquinho embaixo, mas depois vocês vão ver que eu vou ajeitando de novo. Esse daí, como eu falei, é um rascunho um pouco mais pesado do desenho. E ela tem um olho asiático, né, então ele é um pouco mais puxadinho, assim, ele é um pouco mais redondinho ali no começo, ele é parece que tem mais curvinhas, eu não sei explicar direito, mas é isso que vocês estão vendo aí. Eu marquei mais ou menos a sobrancelha dela, o comecinho de sobrancelha dela ali, que na verdade eu esqueci de fazer depois, mas vocês relevem isso. Porque na verdade a franja fica meio que em cima, né? Mas tudo bem. E aí eu comecei a fazer o nariz dela. O nariz eu tive um pouquinho de dificuldade, vocês vão perceber que eu refiz ali as narinas várias vezes. E depois eu vou aproximar também, olha. Olha lá, aproximei para poder ver melhor, para poder entender melhor os detalhes. Eu errei um pouquinho na hora de escolher o tamanho da minha imagem, porque quando eu aproximo a imagem fica bem pixelada. Mas depois Mas eu não achei que foi tão problemático assim, mas depois nos próximos desenhos eu vou escolher fazer com uma imagem maior, com mais pixels. Porque assim, gente, eu tô desenhando no digital tem nem uma semana, pra ser sincera. Então, pro começo, eu acho que tá, assim, ótimo. Pra quem desenhava só no papel e agora tá ralando no digital, eu acho que tá ótimo. O digital, ele tem algumas vantagens. Vocês vão ver que eu fiz isso algumas vezes, mas eu tinha dificuldade pra mexer nessa ferramenta ainda. Mas vocês vão ver que eu tento aumentar, eu aumento, diminuo os olhos, a boca e o nariz durante o processo do desenho. Enfim, comecei então a fazer aí os olhos, né, as íris dos olhos, dei uma ajeitadinha no olho. Como vocês estão vendo, não está idêntico
a foto, mas eu tentei, mas assim, não importa, sabe, gente, ficar idêntico ou não ficar idêntico, o que importa é seu desenho ficar legal, ficar do jeito que você gostou. Gente, durante o vídeo pode ser que vocês escutem barulho de obra no fundo, é porque esse homem aqui do lado, da frente, ele tá fazendo uma obra, sabe, assim, não tem nada que eu consiga fazer que esse barulho não saia no vídeo. E, nossa, eu já tô ficando brava com isso aí, porque, tipo, eu acordo todo dia por causa desse barulho. Sério, gente, essa semana está complicada por causa disso. Mas, enfim, voltando pro desenho, eu comecei agora a detalhar um pouquinho a orelha dela, se eu não me engano. É isso mesmo, eu vou detalhar a orelha dela agora. E como é que eu faço? Eu faço uma curvinha ali em volta, essas duas bolinhas e umas curvinhas lá dentro também, e tá chique. Porque assim, orelha é um negócio complicado, tá, gente? Aí, olha lá, agora eu vou começar a fazer o outro esboço, um esboço um pouco mais limpo em cima desse. Então eu abri outra camada, mudei a cor da minha linha do esboço, mudei o meu pincel também. E fui começando a fazer o meu esboço de verdade. Só que olha só, eu troquei várias vezes de pincel. Até que eu fiquei com a caneta técnica, se eu não me engano, é a caneta técnica. E fui fazendo o meu esboço. Eu gosto bastante desse pincel, é o que eu tenho mais usado assim no programa. E é um que vem direto no programa mesmo, eu não precisei baixar ele. Aí fui detalhando mais, olha, agora eu coloquei os cílios, comecei a fazer o nariz bonitinho. Como eu falei pra vocês, eu tive um pouco de dificuldade ali no nariz. E aí, gente, eu fiz essa curvinha um pouco mais ali no começo, um pouco mais fechadinha ali no começo do olho, pra dar essa impressão de olho asiático, né? Ele vem curvadinho e depois ele cai logo ali no comecinho. E assim, é assim que eu acho que faz. Eu posso estar errada? Eu posso estar errada, mas é assim que eu acho que ficaria mais certo fazer um olho asiático. Fiz e refiz várias vezes ali o olho, fui fazendo as curvinhas. E aí, gente, é assim mesmo, tá? Não é fiz uma vez e ficou ruim e eu vou desistir. Não, você tem que ir fazendo várias vezes até você achar que tá legal, que tá ficando bom. E você pode refazer várias vezes. No papel mesmo, gente. Quantas vezes eu já fiz e apaguei alguma coisa, tá? Não desista do seu desenho só porque não ficou bom de primeira. Eu vejo muita gente falando assim nos meus vídeos: eu não vou nem tentar fazer esse tutorial porque eu não sei. Se você não tentar fazer o tutorial, gente, não tentar treinar, aí é que você nunca vai saber fazer mesmo. Entendeu? A gente começa por treino. E aí, gente, olha só, comecei a aumentar e diminuir o olho dela, só que eu tinha dificuldade, gente, eu vou contar pra vocês. Eu tava com dificuldade de conseguir mexer o olho na tela. Como assim? Mexer para um lado e para o outro, sabe? Não aumentar e diminuir e rodar, mas trazer o olho que tá lá em cima ou lá para baixo. Eu tinha bastante dificuldade nisso, então eu ralei um pouquinho para aprender. E aí toda hora eu clico em alguma coisinha errada, mas depois eu fui pegando jeito. Mas é o que eu falei para vocês, eu estou há nem uma semana ainda com esse iPad na mão, então eu tô tendo dificuldades. Aí, gente, eu tirei um pouco dos cílios dela, deixei mais curtinho, eu tinha feito ele um pouco mais comprido, porque eu achei que não tava ficando tão parecido. Então eu puxei um pouquinho mais ali pro jeitinho que tá mais na foto. Foi aí que eu decidi fazer uma coisa não tão cartoon, né? Eu diminuí também o tamanho do olho aquela hora, pra poder fazer uma coisa um pouco mais puxadinha pra um realista, mesmo sendo não realista. Aí comecei a puxar aí a franjinha dela, fiz só viradinha para um lado, apesar da foto dela tá um pouco aqui no meio. Ela tá um pouco mais reta e só no cantinho tá puxada. Eu já fiz a franjinha dela toda meio que puxadinha pro lado. E aí fui fazendo essa line art, contornando basicamente o que eu já tinha embaixo, né? Que foi o primeiro desenho, a primeira coisa que eu fiz ali.
E aí eu tive dificuldade com o corpo dela. A parte do corpo eu não gostei muito, pra ser sincera com vocês. Eu gostei mais do rosto. Essa parte do corpo, tanto que na própria thumb do vídeo, eu nem deixei, sabe, o corpo aparecendo muito. Eu deixei mais o rostinho mesmo, que foi o que eu gostei no desenho. Mas eu fiquei um pouco perdida também na parte de fazer o fundo, enfim. Quando chegar nessa parte eu falo melhor disso pra vocês. Mas eu fui aí continuando o meu esboço, né, a minha line art. Eu apaguei ele várias vezes. Aí pronto, apaguei a camada de baixo, né, que era daquele esboço mais pesado. E peguei uma tinta pra gente começar a pintar o nosso desenho. Fiz uma nova camada e coloquei ela por baixo da line art. Se você estiver fazendo no papel, você não tem essas facilidades, né, de poder aumentar o olho, diminuir o olho, por exemplo, mudar ele de lugar, mas você também tem a borracha e o seu lápis. Então, gente, a dica que eu tenho pra vocês, se você estiver fazendo no papel e não estiver seguro do seu esboço, por exemplo, você tem que ficar apagando várias vezes, não façam a linha muito forte para poder não marcar o papel. Então, quando estiver fazendo um esboço que não é definitivo, faz ele mais fraquinho, tá? E aí, gente, eu passei uma corzinha na base e depois eu fui começando a sombrear ela. E aí eu fui seguindo basicamente pela foto as sombras e com o que eu tô acostumada a fazer também. Aí sombreei aí o nariz, em volta do nariz, aquela parte de baixo que eu gosto. Sombreei tudinho embaixo da franja dela, né? Aquela parte eu deixei bem sombreada. Sombreei em volta no rosto dela. Aí eu não tava gostando do nariz, tava parecendo que tava torto pra mim. Aí ajeitei ele, depois eu tive que ajeitar a sombra embaixo dele também, olha. O problema de não fazer tudo em camadas separadas é que quando eu apaguei ali, por exemplo, olha, eu tive que refazer a camada base. Então, por favor, não façam que nem eu. Façam a camada da base, depois vocês façam uma outra camada para sombra. Na verdade, você tem que fazer uma camada para cada coisa, tá, gente? Eu fui preguiçosa mesmo, porque daí você não tem tanto problema. É mais fácil de você corrigir se você errar alguma coisa. Aumentei ali a linha, a line art do rosto. E aí, gente, eu fiz essa line art meio roxa que depois eu tive problema com isso. Eu não gostei muito. Então, o que eu faria de diferente nesse desenho no começo? Eu não faria essa line art roxa. Eu faria direto no preto ou algum marronzinho para poder ficar mais suave o desenho. E aí, gente, eu dei um zoom aí na foto referência para eu poder ver melhores detalhes. Por isso que é importante, gente, você ter uma foto referência com boa qualidade, para você poder aproximar ela e ver detalhes. Aí continuei a sombrear o meu nariz, sombreei mais ou menos como tá na foto e também misturando aí com o que eu geralmente faço para sombrear um nariz. Esse pincel que eu tô usando para sombrear, ele tem uma pegada meio que de lápis. Esse pincel, ele é eu peguei ele no canal da Luloca, que eu sou viciada em... eu sou viciada em assistir os vídeos dela. Eu vou até deixar o canal dela no link aqui na descrição para vocês que gostam de desenho digital darem uma olhada, porque ela é realmente muito boa. E aí comecei a dar uma sombreadinha na bochechinha. Vocês podem ver, gente, que realmente tem uma textura mais de lápis esse pincel. E assim, eu queria deixar, na verdade, a pele dela mais lisa, tá? Eu não queria deixar muito com essa pintura de lápis, mas eu achei que ficou tão fofo depois que... Gente, eu gostei muito do resultado final desse desenho. E aí, gente, continuei sombreando, claro. Agora eu vou dar uma recapitulada aqui com vocês, né? Fazer um resumão de onde eu sombreio. Como eu já falei, assim como no nariz, né? Eu sombreei baseado na foto e baseado no que eu sempre sombreio nos meus desenhos. Então... Ai, meu Deus, esse moço da obra quer me matar. Ai, Jesus. Enfim, eu sombreei ali em volta do rosto dela, as bochechinhas, no nariz. Eu deixei só a pontinha e uma parte lá pra cima, um pouco mais clareadas, né?
esse meio assim, em si do rosto fica mais claro e em volta eu deixo com mais sombra. Sombreei bastante também ali embaixo da franja, né, que a franja faria uma sombra no rosto dela. E depois eu desci para sombrear o corpo, eu também sombreei em volta, sombreei ali embaixo da cabeça dela. É basicamente isso que eu faço na hora de sombrear. E o que eu sempre esqueço, a orelha. Sombreei a orelha também, não esqueci dessa vez. Mas depois, na hora que agora, olha, eu escolhi uma cor mais escura para eu passar ali, certo? E aí eu esqueci de fazer isso na orelha, mas eu sombreei as partes que tem que ser mais escuras. Ou seja, eu sombreei ali embaixo da franja, sombreei um pouquinho mais ali no olho dela, que é mais escurinho. Ali naquela curvinha do nariz eu sombreei bem também. A parte de baixo do nariz eu gosto de deixar bem sombreadinha. E fui seguindo aí, fazendo essa sombrinha com esse pincel que é mais puxado pro lápis. Vocês podem ver que no nariz ficou uma sombra mais homogênea. Já no rosto ficou mais riscadinho assim, sabe? Nas bochechas ficou um pouco mais riscado. Mas eu gostei bastante do resultado, como eu já falei pra vocês. Aí, sombreei ali nos cantinhos da boca também, tá? E no queixo. E também esqueci de falar pra vocês de sombrear essa partezinha que eu nunca lembro o nome, que é em cima da boca e debaixo do nariz. Esse negocinho aí que vocês estão pensando mesmo. E aí, gente, vamos trocar essa cor de pincel e vamos começar a fazer um blushzinho. Outra coisa que eu fiz pra passar esse blushzinho foi dar uma diminuída na opacidade que tava o meu pincel, que é essa segunda barrinha ali do lado, sabe? Do lado direito. Mentira, esquerdo. Ô, gente, eu sou ruim de direção. Ai, até hoje eu tenho que pegar e tentar meio que escrever com a minha mão pra saber se eu tô falando que é o lado direito certo. Eu sou destra. Enfim. Fiz aí um blushzinho nas bochechinhas. Gosto muito de pôr blushzinho no nariz também. Essa parte da pintura eu deixei passando um pouco mais rápido do que a parte do sketch, né, do desenho, que eu queria explicar um pouquinho mais pra vocês como fazer. Agora eu troquei o pincel e fui pintar a boca dela. Usei a mesma cor na base que eu usei no blush, né, nas bochechinhas dela. Bom, então passei nessa cor base, que é igual a cor que eu passei na bochecha, na boca inteirinha dela. E depois, gente, eu fui escolher uma cor um pouco mais escura que essa. Eu fui na paleta, baixei um pouquinho, escolhi uma cor um pouco mais escura que essa daí da boca, lá, pra poder fazer a partinha do meio. Eu quis também pegar uma coisa mais avermelhada, por causa da foto referência, que tá bem avermelhadinha. Aí passei essa cor mais ali perto do centro do lábio. Depois eu vim com uma cor um pouquinho mais escura para passar mais ali no centro ainda. E eu gostei bastante do resultado da boca, tá, gente? Eu coloquei esses brilhinhos assim, com o branco, e eu achei que ficou super fofo. Depois, gente, eu abri outra camada e nessa camada nova eu vou pintar os olhos. Aí eu comecei pintando de branco fundinho, só que eu não mantive muito foco. Eu comecei a mexer em outras coisas. Depois vocês vão ver que eu fui lá pra boca também, mexer e fiz o dentinho ali dela de branquinho. E aí eu comecei a fazer mais outras coisas, olha lá. Aí eu comecei a tirar a line art da boca, porque eu achei que tava pesado em volta. E foi aí que eu comecei a mudar toda a line art do desenho. Eu não tava gostando mais desse roxo, eu queria deixar alguma coisa mais suave, então eu apaguei mesmo esse roxo do desenho e fui fazendo umas cores mais naturais. E a boca, gente, eu amei a boca, eu achei que ficou muito bonitinha, ficou muito fofa, sabe? Desse jeitinho mais escurinho no centro, com esses brilhinhos bem pequenininhos, eu achei, nossa, eu gostei demais. E aí vocês vão ver que eu tô trocando de cor e eu vou começar a apagar, daqui a pouco eu vou começar a apagar mais essa line art, principalmente no rosto. Escolhi então aí um marronzinho para poder pintar os olhos dela.
Depois fiz aquele cantinho do olho, fiz aquela sombreada de cinza no olho. Diminuí a opacidade do pincel do cantinho pra fazer aquela parte rosinha ali que tem ali no olho dela, mais pra dentro da parte branca. Também com a mesma opacidade, um pouco mais clara, eu fiz mais sombra no olho. Aí peguei esse pincel, mudei a cor do pincel, né? Coloquei em preto pra poder fazer os cílios. E foi aí, gente, que eu pensei, eu vou ter que mudar realmente vou ter que mudar toda essa line art que eu não estou gostando. E aí eu fui mudando, fui fazendo outras coisas. Eu também fiz meio que uma sombrinha nela com esse laranjinha, que em volta ali do olho dela tem uma cor diferentezinha do rosto. Aí comecei a fazer os brilhinhos. A parte que eu mais gosto, gente, é fazer esses brilhos. Eu achei que ficou uma fofura esses brilhozinhos na bochechinha dela. Vocês podem ver que não tem na foto original, né? Dá mais uma pegada de desenho, assim. E eu acho que fica muito fofo. E enfim, gente, aí comecei a tirar ali a line art do fundo, né? E também, gente, queria falar que esse fone, ele tá fazendo um barulhinho esquisito, por favor. Não liguem pra isso, tá? Eu tive que trocar o fone e deu esse problema. Olha só, eu apagando a line art do nariz e vou refazer ela com um tom um pouco mais semelhante ali ao da pele dela mesmo. Nos próximos desenhos eu provavelmente vou fazer a mesma coisa, só que eu acho que eu não vou deixar essa line art roxa. Gente, decidi gravar sem fone porque tava ficando irritado com o barulho do fone. Então, gente, vamos lá. Buscando, encontrei isso na internet. Estava ficando irritado com o barulho do fone. Gente, vocês escutaram a Siri? Ela ativou aqui, caraca. Enfim, tô mudando as line arts aí. Passei esse marronzinho no lugar do roxo, já ficou muito melhor, gente. Eu tava ficando um pouco frustrada, sabe, com essa linha roxa que não tava ficando bom. Aí eu achei que ficou muito fofo também, esses cílios menorzinhos, só que mais ali no cantinho. Nessa hora aí eu já tava decidida a mudar a line art de todo o rosto, né? Eu já tinha praticamente mudado, aí só faltava esse meinho aí da boca, que eu peguei um vermelho mais escurinho ainda e fiz a parte do meio com esse vermelho. E, gente, ai meu Deus, eu fiquei apaixonada nessa boca, vocês não têm nem noção, tanto que eu gostei de fazer esta boca. Agora eu tô forçando de novo um pouquinho as sombras no nariz, porque eu voltei porque eu fico olhando o desenho, gente, aí eu começo a achar probleminha em tudo. Aí eu começo a agitar e tal. Aí é por isso que eu demoro bastante, acabo demorando, tipo, bastante pra poder terminar o desenho, porque toda hora eu olho e falo, não, isso aqui tem que ser de outro jeito. Aí eu começo a mudar. Enfim, gente, eu escolhi a cor do cabelo agora e decidi passar esse azul mais escuro e não um preto pra poder fazer um brilho bem legal no cabelo dela. E eu gostei bastante desse pincel de cabelo da Luloca também, que não é exatamente cabelo, sei lá, ele fica com esses furinhos, eu não sei explicar direito, mas eu gostei muito desse pincel, tipo, dessa textura diferente, sabe? Eu achei que ficou super fofo. E aí preenchi bem ali todo o cabelo, fui passando também na franjinha. Eu tive que tomar cuidados com o tamanho do pincel ali na pontinha, tanto que eu deixei as pontinhas por último. Pra pintar, eu fiz a parte maior, que eu podia passar um pincel de tamanho maior, né, no cabelo. Olha só o tanto que eu entortei essa tela pra poder mexer nessa parte. E aí, gente, vocês conseguem ver no desenho como que essa linha roxa ficou muito evidente quando eu pintei o cabelo. E aí eu não gostei dessa linha roxa. Depois eu comecei a fazer a minha line art do cabelo também com preto. Mas eu não apaguei toda a linha roxa, eu só meio que passei por cima, sabe?
E aí, gente, eu comecei a fazer esses fiozinhos soltos, assim, pra dar um ar mais... Não, de um cabelo mais solto mesmo, sabe? Eu gosto bastante de fazer uns fiozinhos assim. Talvez eu devesse ter feito eles um pouco mais finos, mas eu gostei bastante do resultado desses fiozinhos. Aí peguei também diminuí, né? Troquei a cor. Fiz uma cor mais clara, fiz uns fiozinhos mais claros. Eu também fiz essa iluminação, diminuí a opacidade do pincel, deixei ele maior e fiz essa iluminação bem legal no cabelo dela. Depois eu peguei esse pincel de nuvem e fiz um fundinho atrás dela, que eu gostei bastante. Enfim, foi basicamente isso, gente. Depois eu assinei com o meu nome. Ah, não, peraí. Antes de assinar, eu fiz mais brilhinhos no cabelo que foram... Eu gostei muito de fazer, ficou muito fofo o desenho. Eu gostei muito desse desenho, sério, gente. Eu espero que vocês tenham gostado também. Pra terminar, eu fiz esse brinquinho aí, que tem na foto original, só que eu não pus no rascunho. E eu assinei com o meu arroba, que vocês podem me seguir neste arrobinha aí, com esse arroba aí lá no Instagram e no TikTok, tá, gente? E é isso, esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, gente, e até o próximo vídeo.